Boa tarde mais uma vez a todos os senhores e as senhoras. Estamos aqui agora acompanhando o senador Álvaro Dias, conhecidíssimo no Congresso Nacional, no Paraná e no país inteiro, que nos visita hoje como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. A primeira apresentação será a sua, senador. E as regras que nós estabelecemos foi que o senhor terá 5 minutos iniciais, para uma breve exposição, no assunto que o senhor entender conveniente ou pertinente. Depois serão 5 blocos de 4 minutos cada um, que vai estar aqui, o senhor pode acompanhar pelo telão aqui. Nós vamos ter que seguir mais ou menos essa regra, até porque em função dos outros candidatos também, pré-candidatos. E, ao final, o senhor terá mais 5 minutos, então, para as suas conclusões. Nós queremos agradecer, penhoradamente, a sua presença. Um senador que hoje de manhã ainda fiz referência, é um dos autores da lei do salário e educação para os municípios, tantos outros que teve, foi deputado estadual, deputado federal, governador, senador, vários mandatos, e hoje se apresenta como um importante candidato, pré-candidato à presidência da República. Portanto, de imediato, lhe concedo a palavra para o senhor fazer a sua exposição. Boa tarde a todos. Primeiramente, um agradecimento, Paulo. Agradecimento a você, que é um líder municipalista em conteste, e a todos os prefeitos do Brasil que aqui se reúnem com seus sonhos, com suas esperanças. Agradecimento especial aos prefeitos do Paraná que me acolheram na chegada, e são muitos, mas extensivo a todos os prefeitos brasileiros. Eu creio que o que se discute aqui, na síntese, é a refundação da República. Porque nós temos uma república que mais se parece com o império. Uma minoria que chega ao poder, vale-se do esforço coletivo da nação, especialmente dos municípios brasileiros, para concentrar recursos, preservar privilégios e elitismos. A refundação da República passa pela reforma do sistema federativo. Há quase 30 anos da Constituinte. Em outubro completaremos 30 anos da nova Constituição e a federação não cabe no Brasil. O que cabe no Brasil é a união, porque os municípios estão sendo expelidos pela injustiça do sistema federativo, que promove uma distribuição de recursos perversa em detrimento dos interesses de quem vive nos municípios brasileiros. Eu acho que este é um ano importante para a cobrança, para o compromisso. Nós sabemos que no Congresso Nacional o discurso municipalista prevalece, mas verificamos que muitos são municipalistas no discurso, mas não são municipalistas no voto, porque muitas vezes, na hora do voto, ganha o voto a União e a presidência da República, e não o município e o prefeito municipal. Os compromissos, porque este ano é o ano do nosso encontro com a verdade. O Brasil se encontra com a verdade no ano eleitoral. Quero confessar a vocês que me senti privilegiado, Paulo, ao conseguir a aprovação de 2 projetos da maior importância para os municípios brasileiros. Fui autor do projeto que estabelece novo mecanismo para a transferência do salário e educação aos municípios, evitando a intermediação dos estados. Foram os prefeitos que me pediram. Apresentei a proposta, transferindo diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional para os municípios, com o critério do Fundeb, ou seja, proporcionalmente ao número de alunos matriculados no ensino municipal de cada município brasileiro. E a consequência foi um aumento de 120% nos valores transferidos aos municípios do país. De 2004, aprovação do projeto, a 2014, foram 25 bilhões de reais a mais aos municípios brasileiros. O outro projeto de minha autoria
é o da taxa de iluminação pública, que também conferiu, nesses anos, de 2004 a 2014, cerca de 27 bilhões de reais aos cofres municipais. Mas não basta. É claro que isso faz a alegria de quem é autor, mas outros projetos não foram aprovados. Apresentei outro projeto que permitiria a utilização de recursos das contribuições sociais para a constituição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Um percentual dos recursos oriundos das contribuições sociais seria destinado também na constituição dos fundos dos estados e dos municípios. Esse projeto não foi aprovado. O outro impede que o governo da União faça concessões com o chapéu dos municípios, abrindo mão de receita com as desonerações em detrimento do interesse dos municípios brasileiros. Portanto, a grande reforma, a reforma do sistema federativo, é parte da refundação da República que todos desejamos para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado. Agradecemos a sua exposição inicial e, de imediato, nós vamos à primeira pergunta. Eu quero dizer que todas as perguntas e o próprio documento ao final foi submetido à assessoria de todos os candidatos, portanto, é do conhecimento já, e nós vamos evitar estar lendo aqui. Então, vamos para a primeira pergunta, para que Vossa Excelência possa se pronunciar, por gentileza. Qual que é a primeira pergunta mesmo? Vai passar... O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Olha, mais importante do que eu possa dizer aqui é o que já fiz em relação aos municípios, uma vez que fui governador do Paraná. A relação estreitada com os municípios, da descentralização administrativa. Certamente, prefeitos do Paraná que conviveram conosco há aquele tempo são testemunhas vivas desta relação produtiva que estabelecemos e que deve se estabelecer a nível de união com estados e municípios. Eu poderia citar muitos dos programas realizados com sucesso, mas vou citar 3 apenas daquele período. O Paraná Rural, que estabeleceu o grande programa de manejo integrado dos solos e das águas, com a participação de todos os municípios, por intermédio de microbacias, 45 práticas agrícolas, e esse programa se tornou modelo para o mundo, graças à participação efetiva dos prefeitos municipais, das administrações municipais. O outro programa, o Paraná Urbano, nós criamos o Banco Municipal, que rende frutos até hoje. Buscamos recursos do Banco Mundial, criamos um banco municipal que abastece o município na realização de obras importantes para a população. O outro, o Gralha Azul, da mesma forma, os municípios escolhiam a obra e o governo bancava a sua execução sob gerência do prefeito municipal. É claro que nós vamos ouvir, é claro que nós vamos atender. E mais do que isso, além de ouvir, a cada 3 meses, como se propõe, nós vamos criar um conselho de prefeitos, conselho consultivo de prefeitos, integrado por 10 prefeitos que serão escolhidos por vocês, para mensalmente ouvi-los, a fim de que as decisões do governo da União guardem estreitada relação com o interesse das administrações municipais. Isto é fundamental. Não há como mexer no município sem conversar com o município. Obviamente, as reivindicações são tantas que há necessidade de revivê-las todos os meses para que o chefe do executivo, com tantos problemas no país, não se esqueça de questões fundamentais, porque todos nós sabemos
que o cidadão, que a família mora no município. Esta mudança no sistema federativo, esta reforma do sistema federativo, tem que passar pelo crivo das municipalidades. O novo pacto federativo, que virá simultaneamente a uma reforma tributária, vai ter como item prioritário a melhor e mais justa, mais correta e eficiente distribuição dos recursos públicos entre os entes da federação, acabando com essa perversa concentração dos recursos públicos nos cofres da União. É essencial que a questão da distribuição dos recursos seja o item número 1 da reforma do sistema federativo. E para concluir, já que o tempo se esgotou, se nós queremos, como prego, a refundação da República, não podemos ignorar a importância da reforma do sistema federativo. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Está dentro, sobrou ainda 13 segundos. De imediato, vamos passar para a segunda pergunta. Por gentileza, podem fazer a formulá-la através do expositor. A carga tributária brasileira, em 2017, fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar esta distorção? Olha, a Constituinte foi o reencontro da nação com a democracia e nós imaginávamos que os problemas cruciais do povo brasileiro pudessem estar sendo resolvidos a partir da nova Constituição. Mas em relação aos municípios, o que verificamos foi uma concentração de responsabilidades. Os encargos foram sendo repassados da União para os municípios, sem o repasse correspondente dos recursos para atender às novas demandas geradas pela transferência dos encargos. E nós tivemos, além disso, a esperteza das contribuições sociais, que são impostos, com o apelido de contribuições sociais. As contribuições sociais respondem por 56% do total da arrecadação tributária nacional. E as contribuições sociais não são partilhadas na constituição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Restam 44%. Esses 44% distribuídos entre, outra vez, a União, os estados e os municípios. Portanto, celebra-se a perversa concentração de recursos nos cofres da União. Simultaneamente à reforma do sistema federativo, teremos a reforma tributária. Certamente, a reforma tributária será um instrumento para recolocarmos recursos nos cofres municipais. Na medida em que instituímos IVA, Imposto de Valor Agregado, IVA nacional, nós vamos eliminar esta distribuição incorreta dos recursos, porque a partir do IVA, todos os recursos concentrados serão compartilhados na constituição do Fundo de Participação de Estados e Municípios, como era o desejo nosso quando apresentamos o projeto que foi rejeitado no Senado Federal. É evidente que a reorganização do sistema federativo passa pela redistribuição dos recursos de forma equitativa entre as unidades da federação, proporcionalmente aos encargos de que cada unidade se responsabiliza. E a reforma tributária tem também esse objetivo, de promover uma melhor distribuição dos recursos entre os entes federados. Primeiramente, nós temos que trabalhar uma reforma inteligente e modernizadora, que simplifique o sistema e que leve em consideração
a atividade de cada ente da federação no momento da partilha desses recursos oriundos do bolo tributário nacional. Há questões como o governo não pode fazer cortesia com o chapéu dos municípios, e tem feito. As desonerações, por exemplo, significam um desfalque de 280 bilhões por ano. Em 2019 serão 306 bilhões, em 2020 serão 330 bilhões em prejuízo dos municípios brasileiros. Estas desonerações terão que ser revistas, porque elas não transferiram benefícios à sociedade. Se constituem em prejuízo para os municípios, mas não transferiram benefícios para a sociedade brasileira. Os benefícios ficaram concentrados a favor de grandes empresas que se beneficiaram dessas desonerações que afrontam a lei de responsabilidade fiscal. Eu que fui relator desta lei, lá está escrito: a renúncia a uma receita só é possível quando há compensação de nova receita, e neste caso não houve. Existem outras questões que nós colocaremos certamente ao respondermos outras perguntas, mas que dizem respeito também à transferência de recursos aos municípios brasileiros. Obrigado. Vamos para a terceira pergunta, de imediato, com o pré-candidato Álvaro Dias à presidência da República. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? Bem, primeiramente é preciso voltar ao assunto transferência de recursos, porque a saúde pública é a suprema lei. No entanto, não tem sido, já que a participação do governo da União tem sido insuficiente. Eu sei que há municípios que chegam a aplicar 35%, 38% do seu orçamento em saúde pública, exatamente porque não pode ver doentes abandonados, esperando pelo atendimento que não chega, porque muitas vezes chega a morte. Então, evidentemente, para uma administração municipal, o serviço de saúde pública é essencial. A transferência de recursos passa também por outras providências. Há um pleito da pauta municipalista que pede o acréscimo de 1% do fundo de participação dos municípios no mês de setembro. Tem o nosso integral apoio. Uma outra medida que diz: a União, o Congresso Nacional, a União não podem transferir encargos aos municípios sem a equivalente transferência de recursos para o atendimento. O que nós verificamos? O governo federal oferece o recurso para a construção da UPA, constrói-se a bela UPA no município e depois é um presente grego. Fica com o prefeito, com a administração municipal, os encargos, a manutenção, o atendimento. O essencial é o atendimento. A obra material é irrelevante no quadro de despesas da municipalidade. O essencial é a manutenção. É claro que o governo tem que ser sócio do município em matéria de saúde pública, mas ele tem que ser um sócio na correção, na justiça, na distribuição da responsabilidade e dos encargos. Há algum tempo o Banco Mundial fez uma pesquisa sobre o serviço de saúde pública no Brasil e constatou que o grave problema é o desperdício, é falta de planejamento, é falta de gestão. Certamente nós não podemos responsabilizar os prefeitos municipais,
já que cabe à União a organização da administração pública, especialmente oferecendo apoio técnico competente, e a União tem quadros técnicos competentes para a orientação da gestão do serviço de saúde pública nos municípios. Isto é essencial. Aliás, não só em relação à saúde, a União tem o dever de utilizar os seus instrumentos, que são instrumentos de competência técnica, para a necessária orientação às administrações municipais, especialmente dos pequenos municípios brasileiros. Portanto, entre todas as sugestões, um candidato à presidência da República não pode se arvorar em arquiteto da solução dos problemas que pertencem ao prefeito municipal. Ele, que está vivendo o problema do dia a dia, certamente tem soluções mais adequadas do que todos nós. No entanto, a necessidade da saúde preventiva, a necessidade de valorizar o médico de família, e nós queremos também instituir o médico federal, que é uma ideia do senador Caiado, projeto que tramita inclusive no Congresso Nacional, que cria a carreira do médico federal, que atenderia nos municípios mais distantes, nos municípios mais desprotegidos do serviço de saúde pública, porque é claro que médicos preferem exercer a sua atividade em municípios maiores, em centros urbanos mais avançados. Portanto, a criação do médico federal seria uma iniciativa sugerida pelo senador Caiado, que certamente contribuiria para melhorar o serviço de saúde pública nos municípios mais distantes desse país. Obrigado. Vamos para a quarta pergunta, em sequência. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Olha, coincidentemente, eu fui o relator final do Plano Nacional de Educação no Senado Federal. Apresentei 103 emendas à proposta original, 50 delas foram aprovadas. Se esse Plano Nacional de Educação estivesse sendo cumprido, estivesse sendo executado, nós estaríamos dando um salto de qualidade em matéria de educação no nosso país. Mas, a exemplo do que ocorre em outros setores, nós elaboramos as leis, supostamente para o bem, no combate ao mal. Mas muitas vezes as leis que nós elaboramos são ignoradas. Elas não são aplicadas, outras vezes são interpretadas ao sabor de conveniências localizadas. Neste caso, o Plano Nacional de Educação simplesmente não é aplicado. Se o fosse, nós estaríamos caminhando para ter 10% do PIB em educação. Hoje estamos chegando próximos de 6% do PIB. Portanto, os recursos são essenciais. Lá no Plano Nacional de Educação está escrito 10% do PIB. Incentivo, prioridade para a educação infantil, prioridade para o ensino fundamental, com o ensino integral, com foco especialmente no ensino técnico. Formação, qualificação, ascensão do professor, valorização salarial do professor. Até o 5º ano, os professores deveriam estar recebendo salário equivalentes aos seus colegas de formação acadêmica, como advogado, engenheiro, médico. Nada disso acontece.
O Fundeb vai acabar em 2020. Aí é a responsabilidade do próximo presidente. Nós vamos ouvir a sua associação, nós vamos ouvir os prefeitos do Brasil para a elaboração de um novo Fundeb, um novo fundo que transfira recursos diretamente aos municípios, sem essa passagem por fundos estaduais, que retardam a transferência aos municípios e muitas vezes os recursos são repassados defasadamente. Eu posso assumir esse compromisso porque foi o que fiz com o salário educação. O salário educação era transferido inicialmente ao governo do estado, que retinha durante 6, 7 meses e repassava aleatoriamente, sem nenhum critério técnico definido, com prejuízo para os municípios. Por isso que, a partir do nosso projeto sancionado no final de 2003, nós passamos a ter um aumento de 120% nos recursos do salário educação. Então, vamos instituir um novo Fundeb a partir de 2020, mas certamente com normas estabelecidas que signifiquem justiça distributiva. Os recursos são escassos no país, os problemas são imensos, o Brasil mergulhou num oceano de dificuldades. Nós temos que aplicar com correção, inteligência e parcimônia cada centavo do dinheiro público. E o Fundeb, especialmente em relação à educação, é um mecanismo fundamental de financiamento para que as prefeituras municipais possam administrar a educação da sua responsabilidade. Obrigado. Faltou. Ainda sobrou para o próximo espaço um pouquinho mais. Vamos chegar agora, o senhor ainda tem uns 25 segundos para usar no próximo. Se pudesse complementar quanto à creche, porque ela é muito cara em relação ao ensino secundário, qual é a posição? Eu creio que nós temos que rever os orçamentos. Bom, então vamos passar para outra pergunta. A creche pode ser construída pelo município, mas há que se assumir responsabilidade da parte do governo da União, e essa revisão dos orçamentos deve levar em conta as prioridades. Educação infantil, educação fundamental e, em terceiro lugar, o ensino superior. É evidente, sem excluir a responsabilidade em relação ao ensino superior, nós temos que priorizar a educação infantil e o ensino fundamental, aliás, que estão sob responsabilidade dos municípios brasileiros. A revisão dos orçamentos, portanto, é prioridade. Vamos para a última pergunta, senador e pré-candidato. Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo? Olha, eu que tenho andado pelo Brasil e tenho visto as extraordinárias potencialidades econômicas da nossa pátria, não me conformo em ver 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgoto tratado, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, 17 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de lixo. Portanto, nós estamos muito atrasados e, obviamente, isso afeta a saúde da população. Os lixões, nas grandes cidades que possuem mais recursos, onde o lixo tem um valor econômico mais expressivo, já há solução adequada. O governo da União tem que apoiar os municípios pequenos e médios. Nem sempre puderam eles elaborar o plano de conformidade com a legislação dos resíduos sólidos. O que temos que fazer, em primeiro lugar, é prorrogar o prazo para que os municípios possam elaborar o plano. Outros elaboraram, mas não tiveram condições de dar o destino adequado. Creio que trabalhar com os consórcios é uma boa medida
Eu sou adepto dos consórcios municipais. Tenho procurado, como senador, estimular o surgimento de consórcios do Paraná nas várias áreas da administração municipal e priorizo o repasse das emendas parlamentares exatamente para esses consórcios. Imagino ser uma boa solução para resolver o problema dos lixões. Consórcios municipais, com apoio do governo da União, com recursos alocados por tratar-se de uma necessidade ligada ao interesse da população no que diz respeito à saúde pública. Nós temos que priorizar determinadas atividades governamentais exatamente em função das consequências que demandam da ausência de solução para estes problemas. Há quanto tempo se discute essa questão do lixo e do saneamento básico? Vocês sabem que setores essenciais, estratégicos para a população não devem ser totalmente privatizados. O saneamento é um setor estratégico. No entanto, em razão das dificuldades financeiras do Estado brasileiro, há que se admitir a necessidade de uma competição do setor público e do setor privado na área de saneamento básico. Não podemos abrir mão de empresas estatais competentes de saneamento, que pode se constituir em exemplo e, inclusive, em parâmetro para a fixação de tarifas. Mas podemos estabelecer a competição para que o setor privado possa investir nesta área de saneamento básico, buscando a solução que o Estado não encontra. O Estado se considera impotente para solucionar. Evidentemente, nós temos que buscar alternativas e certamente a participação do setor privado é uma alternativa importante e certamente eficiente, que obrigará o Estado a investir mais. A limitação dos investimentos nos últimos anos, e olha que nós tivemos o crescimento da dívida pública de forma exorbitante, mas ela cresceu não pelos investimentos. Se a dívida pública tivesse crescido em razão de investimentos realizados, o Brasil teria se tornado um país do primeiro mundo. Mas a dívida pública cresceu em razão das taxas de juros que apenas beneficiaram o sistema financeiro nacional e internacional. Muito bem. Os investimentos produtivos devem substituir essa ganância do sistema financeiro para que nós possamos resolver problemas emergentes e problemas antigos que pesam sobre os nossos ombros por décadas ou até por séculos no nosso país. Bom, agora, senador e pré-candidato, o senhor tem de 5 minutos para as considerações finais, os temas e os assuntos que entender pertinentes para ser colocado. Por mais 5 minutos agora. Olha, eu tenho tido a oportunidade, depois que assumi essa missão, de propor a refundação da República, a substituição desse sistema como caminho para a construção de uma grande nação. Eu tenho tido a oportunidade de viajar Brasil afora e fico até emocionado de ver belezas naturais fascinantes que encantam a humanidade, de ver potencialidades econômicas incríveis que provocam inveja em países do primeiro mundo. Mas fico perturbado de ver esse contraste gritante entre a riqueza de um lado e a pobreza imensa do outro. Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós que somos prefeitos, que somos deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores e presidente da República, temos que pedir perdão ao povo brasileiro. Nós não fomos competentes para explorar de forma capaz as potencialidades desse país. Nós temos que pedir perdão. É evidente, nós não podemos generalizar a responsabilidade, mas nós temos que assumir a condição de agente público e pedir perdão ao Brasil
pelo estágio de subdesenvolvimento em que nos encontramos. A metade da população recebe menos que o salário mínimo por mês. No Nordeste brasileiro, 66% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo por mês. 15 milhões de brasileiros vivem com até R$ 136 por mês. Como é possível sobreviver dessa maneira? E como é possível admitir esse contraste gritante, injusto, desonesto, perverso e cruel com a gente desse país? Deus foi generoso conosco. Não podemos admitir esta incompetência e a consagração da corrupção. Esse sistema é corrupto, esse sistema fracassou, ele tem que ser substituído. O Brasil hoje não está dividido entre esquerda e direita. O Brasil hoje está dividido entre os honestos e os ladrões da República que assaltaram os cofres desse país. Essa é a divisão. Nós temos que separar joio do trigo. Prefeitos municipais, não admitam que nos joguem todos no mesmo lamaçal de corrupção que infelicitou esse país. A decência, a competência, a inteligência no Brasil, nós podemos abrir caminhos, amplas avenidas na direção do nosso futuro. Nós podemos mudar esse país e haveremos de mudá-lo. Vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Vamos ressuscitar as esperanças sepultadas sob os escombros da incompetência e da corrupção de instituições públicas que foram destruídas pelos incompetentes e corruptos. Vamos caminhar por esses caminhos difíceis de caminhar, mas na direção do nosso futuro, buscando coesão e rumo. Esse país está desarrumado, desarrumaram a administração pública brasileira. A nossa missão é arrumá-la. Vamos arrumar o Brasil, vamos buscar coesão e unidade e vamos caminhar na direção do nosso futuro para a construção da nação que todos nós merecemos, a grande nação dos nossos filhos e dos nossos netos. Vamos juntos mudar esse país, prefeitos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Auroldi, subirá ao palco com a carta Compromisso com o Brasil, que será assinada pelos candidatos à presidência da República. Bem, eu devo salientar que esse documento será assinado só um pouquinho, pelos que assim entenderam que devam assinar. Vai ser submetida, lógico, mas antes, senador, o senhor pode, por gentileza, descansar um pouquinho, porque o senhor é o primeiro que está expondo. E o plenário não conhece esses compromissos. Então, em 5 minutos, o nosso cerimonial vai ler para o plenário tomar conhecimento. Nos demais não vai precisar, porque as assessorias já tiveram, o senhor já conhece, mas o plenário não conhece essa posição. Então, eu pediria que seja feita a leitura e depois o candidato, o pré-candidato, irá subscrever ou não, fica ao seu livre-arbítrio assinar esse compromisso conosco, com os prefeitos do Brasil e vereadores. Então, por gentileza, nesse momento, vão fazer a leitura, que é a primeira, depois nós não vamos ler mais, porque já o plenário tomou conhecimento. Um pouquinho só de paciência do nosso pré-candidato. Carta de compromisso com o Brasil. O movimento municipalista brasileiro, representado pela Confederação Nacional de Municípios, considerando os desequilíbrios financeiros gerados nos municípios pela execução de políticas públicas e os conflitos de interesse entre os entes federados, está empenhado no fortalecimento da governança pública e na construção de um Estado eficiente, o que torna fundamental uma profunda revisão do Pacto Federativo. As mudanças necessárias exigem uma forte aliança de gestores públicos e legisladores em todas as esferas de poder, em consonância aos anseios da população. Neste sentido, aqui explicitamos e solicitamos seu comprometimento com o conjunto de estratégias imprescindíveis ao fortalecimento da democracia e essenciais ao desenvolvimento sustentável brasileiro. Estruturar a política nacional de governança,
aprimorando a capacidade dos entes federativos em produzir resultados e gerar mudanças demandadas pela população de forma mais efetiva, por meio da institucionalização dos marcos legais, como espaços de coordenação federativa, com reuniões trimestrais entre o movimento municipalista e o governo federal, e também da qualificação das práticas de gestão. Assegurar um Estado eficiente com estabilidade jurídica para que o gestor público possa agir com segurança e eficácia, visando uma gestão pública inovadora e de qualidade, além de estimular pessoas íntegras e de bem a ingressarem na vida pública. Atualizar a legislação brasileira sobre licitações e contratos administrativos, de modo a permitir maior celeridade e agilidade nos processos, favorecer a economicidade e a transparência nas contratações de bens e serviços pela administração pública e garantir qualidade no atendimento às necessidades da população. Simplificar os instrumentos de gestão fiscal com a respectiva adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal, criando as condições para a prática de boa governança e gestão a partir de experiências internacionais de sucesso. Revisar o sistema federativo para alcançar a efetiva autonomia dos municípios e equilíbrio entre a repartição fiscal e a distribuição das competências entre os entes da federação, de modo a possibilitar a implementação de políticas públicas repassadas aos governos fiscais, aos governos locais. Instituir um marco regulatório dos programas federais ofertados aos municípios que fortaleça a capacidade de auto-organização de cada ente, definindo os critérios de necessidade e os recursos técnicos, financeiros e humanos indispensáveis à perfeita prestação dos serviços à população de cada cidade. Garantir que os estados e municípios participem da formulação e da definição de políticas educacionais desde a sua concepção, em uma relação horizontal de discussão e tomada de decisão, instituindo o Fundeb como mecanismo permanente de financiamento da educação básica pública brasileira. Estabelecer o equilíbrio das competências federativas perante a Seguridade Social, com vistas à equidade na oferta, ao financiamento e à gestão dos serviços públicos no Sistema Único de Assistência Social e no Sistema Único de Saúde, assim como priorizar ajustes na Previdência Social que liberem recursos para investimentos de políticas sociais e garantam uma relação federativa mais justa. Oferecer aos municípios alternativas de investimento em saneamento básico para impulsionar o setor e possibilitar a universalização dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de resíduos sólidos nos municípios. Fortalecer o movimento municipalista, garantindo a efetiva e permanente participação dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo dos municípios nos espaços de decisões do Estado brasileiro, por meio da representação da Confederação Nacional de Municípios, de entidades estaduais e microrregionais, com o objetivo da indispensável e intransigente defesa dos interesses municipalistas e do resgate da autonomia dos entes municipais. Minuta da Carta Compromisso, Carta de Compromisso com o Brasil. Muito bem. Eu vou assinar, presidente, com a maior satisfação. É uma pauta perfeita, justa, não há por que não assinar. É um compromisso que se assume para valer. E eu faço também homenageando as nossas prefeitas
Certamente, se os homens sofrem nas prefeituras, eu fico imaginando o sofrimento das mulheres que possuem mais sensibilidade humana para administrar a coisa pública. As nossas homenagens a elas, as nossas prefeitas. Pois não, ficamos agradecidos. Tem aqui a mesa. Eu convido o Harold aqui para, em seguida, já acompanhar o nosso pré-candidato. Se houver algum interessado aqui na sala de imprensa, né, por gentileza, é a sua assinatura. A primeira assinatura com Primeiro. o compromisso da campanha. Primeira da campanha, está nos dizendo o pré-candidato que ele assume. Muito obrigado, senador. Obrigado pela sua presença. Vamos trabalhar seguramente durante esse ano.